Bom dia, bom Bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. Palestrante, queria dar um recadinho para vocês e vocês me ajudarem a divulgar, né? Que a gente está sentindo um pouco a falta de alguns residentes aí nas palestras e em algumas aulas também. Hoje, por exemplo, a gente só tem 63 participantes aqui. Então, a gente tem colocado os comunicados lá no Classroom, pedi aos professores ontem para passar recado também para vocês, que é importante, né, vocês estarem aqui também nas palestras e nas aulas. Faz parte do conteúdo de aprendizado de vocês, o material que a gente está trazendo, os convidados que estão vindo, né, contribuir com o desenvolvimento de vocês aí no sábado. Então, é super importante a participação. Hoje, em especial, quem perder vai ter bastante dificuldade aí ao longo das próximas matérias, enfim, até no projeto aplicado, isso pode trazer algum desafio aí um pouco maior. Então, queria novamente pedir aí a participação de todo mundo, o cuidado com a pontualidade, né? O carinho e a retribuição aí da dedicação dos palestrantes voluntários que vêm contribuir com o desenvolvimento de vocês. Me ajudem a espalhar esse recado aí com os outros, que são os que não estão presentes aqui, exatamente eles, né? Mas também quero agradecer muito a todos que estão aí cansados, mas dedicando tempo, né, cuidando de aproveitar o máximo possível todo esse trabalho que está sendo feito aí para ajudá-los nessa jornada aí tão desafiadora. Então, dito isso, quero apresentar a vocês o Roberto. Ele é Tech Manager e Scrum Master. Como todo mundo sabe, eu sou nova, né, no Serra Tech, então descobri que o Roberto está aí desde o início do projeto, né, já é a quinta, sexta vez que ele vem aí contribuir com o conhecimento dele. Um ponto de atenção, né, para vocês conseguirem aproveitar bastante conteúdo, é que o método Scrum vai ser usado em toda a jornada da residência. E o projeto aplicado é todo baseado nesse método. Então, aproveitem bastante, suguem bastante do Roberto, perguntem muito, porque vocês vão realmente precisar entender esse método para desenvolver bem um trabalho, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Roberto, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua. E aí, pessoal, bom dia, tudo bom? Tranquilo? Bom dia, Roberto. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. A ideia, eu vou tentar trazer a teoria, mas ligada à prática. Então, eu vou sempre tentar trazer o mais simples possível para a gente poder botar em prática já no projeto de vocês, tá? Hoje, especialmente, normalmente eu fico com 2 monitores. Eu consigo olhar vocês e olhar a apresentação. Hoje eu estou com um só. Então, em alguns momentos eu vou parar, vou trocar ideia com vocês, mas eu vou estar olhando a apresentação no primeiro momento, tá? Fica à vontade. Eu vou falar isso daqui a pouco. Qualquer dúvida, levanta a mão e aí a gente vai trocando ideia. Beleza? Show? Simbora. Eu sei que sábado é puxado, sábado é essa hora, 9 horas da madrugada, mas vamos fazer ser uma parada legal para a gente trocar ideia. Show? Vou me atentar ao tempo para tentar também não passar do tempo para também não atrapalhar o sábado de vocês. Beleza? Dito isso, simbora. Eu vou compartilhar a tela. Dá perdição aí, ó. Na moral, mano. Vou compartilhar as coisas aí. Sim, é com você. A culpa é minha. Desculpa aí. Cadê, gente? Nos 3 pontinhos do host. Na verdade, acho que eu já tava. Como eu saí, entrei, eu sabotei. Esse foi. Vamos lá. Agora vai. Deixa eu ver se eu vou compartilhar a janela.
compartilhar a tela toda. Beleza? Estão vendo minha tela? Sim. Show. Então, como eu disse, eu não estou vendo vocês. Acho que isso é bom, controla a expectativa. Então, eu não vou ficar ansioso. Brincadeira. Então, o que nós vamos falar é de Scrum na prática, tá? Antes de mais nada, começar com alguns acordos. Normalmente eu peço por vídeo, está aberto para ver a reação de vocês, para a gente trocar ideia. Interação a todo tempo. Então, fique à vontade de levantar a mão, perguntar. Vamos ter um momento de dúvida também. Então, se estourar o tempo, a gente vai falar, segura um pouquinho aí que a gente vai trocar ideia no final das dúvidas. E mande sempre falando, eu quero ouvir vocês. Beleza? Sim, não! Ah, então tá bom. Beleza. Beleza. Valeu. E aí, já começo falando de agilidade no primeiro momento, tá? É sempre bom deixar os acordos explícitos. Então, nesse momento, eu fiz um acordo com vocês, que é, cara, quem puder abre o vídeo, fale, abra o áudio, interação, levante a mão. Show? Isso é muito importante para uma boa reunião, para a agilidade como um todo. Segundo, agenda. Controle a expectativa da galera. Então, o que a gente vai falar? Abertura é o que a gente está fazendo aqui agora. Vamos falar do Scrum na prática. Então, vamos pegar a teoria e vamos pôr na prática. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre certificação. Cara, descobri que eu quero ser um Scrum Master, um PO. Quais são os tipos de certificações que existem? Vou falar um pouquinho. Mercado de trabalho, quanto ganha, como é que é. A gente pode trocar uma ideia sobre isso também. Um momento de dúvidas e um quiz valendo um prêmio. Então, no final, a gente vai fazer um quiz. Quem já quiser sair na frente, já pode baixar o aplicativo do Kahoot, mas também tem o web. Então, o quiz vai ser relacionado a tudo aquilo que a gente vai falar aqui na apresentação e é um quiz que todo mundo ganha. O primeiro lugar vai ganhar um livro do Scrum, que eu vou falar daqui a pouco. O segundo lugar vai ganhar um livro também físico, de comunicação não violenta. E o terceiro, até o último lugar, vai ganhar também um Scrum Guide. Beleza? Que nada mais é do que o guia que explica como é que é o Scrum, te prepara para a certificação. Beleza? Bora. Quem sou eu? Como eu comecei no ramo da programação, como eu comecei com agilidade. Então, assim, essa é a minha primeira foto na programação. Opa, na verdade, essa daí é minha filha, foi mal. Eu sou o cara que está aí do lado. Então, basicamente, essa é a minha filha, é só uma brincadeira. Esse sou eu. Então, eu comecei como programador em 2008, um pouquinho antes. E aí, no meio da programação, comecei a me apaixonar pela agilidade em si. E eu sou voluntário, além do Serratec. Eu participo do Scrum Gathering, que é o maior evento de agilidade que tem, como voluntário. E participo do Agile Trends também. Que é um evento que é brasileiro, o outro é internacional, mas é sempre no Brasil que eu vou, tá? Então, falando um pouquinho da trajetória, eu comecei desenvolvendo software, apanhando muito, pegando cronograma furado, e aí num belo momento eu comecei a entender um pouco de agilidade, estudar um pouquinho mais, para tentar ajudar o meu time a fazer entregas mais sustentáveis. E aí eu vou explicar um pouco mais que era um movimento natural que estava acontecendo em todos os lugares. Hoje, atualmente, eu sou Tech Manager na Pagar.me, uma das empresas da Estônia, e também sou Tech Manager no CREA-RJ, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro. Algumas empresas que eu passei, então, trabalhei na Alterdata, na Pagar.me, onde eu estou atualmente, trabalhei para o Cartola, e na Estônia, onde eu também já trabalhei em 2017. Antes de mais nada, o que é Scrum? Alguém arrisca? Uma metodologia de desenvolvimento de software. Quem falou? Juliano? Julian? Luiz. Aí, mandou bem. Sim, e tu me ajuda, a gente vai trocando ideia sobre isso, tá? Mas sim, é uma metodologia, é o que a gente chama de framework, que é o que eu vou falar mais à frente.
ele serve para tudo, inclusive para software. Então, boa, mandou muito bem. Voltando. Mas alguém sabe como originou essa palavra Scrum? Vem do rugby, né? Ah, muito bom. Mandou bem. Basicamente, o Scrum ele vem do movimento do rugby, do reposicionamento da bola, no qual tem os dois times que estão brigando pela bola. E o que eu acho muito legal dessa imagem, que tem dois times, se você parar para ver, eles estão unidos em prol de um objetivo em comum. Tem uma pessoa ali, que nesse caso é o juiz, né? Que eu sempre faço alusão ao Scrum Master, que eu vou falar à frente, que ele é a pessoa que é detentora de algumas regras, mas ele não é a única pessoa responsável por saber tudo sobre o Scrum. O papel dele é instruir, orientar o time nas melhores práticas. Beleza? Mas mandaram bem. Quem falou do rugby, ninguém acerta. É a primeira edição que alguém sabe. Beleza. Mas eu posso falar de Scrum sem falar de agilidade antes? E aí é esse o ponto, tá? Antes de mais nada, para falar de agilidade, a gente tem que mudar um pouco um conceito. Que algumas pessoas acham que agilidade é entregar rápido. E agilidade não se trata disso. Então eu sempre dou o exemplo do trem-bala. O trem-bala é muito rápido, só que ele não se adapta a mudanças. Ao contrário da onça. A onça, ela é rápida e ao mesmo tempo ela consegue se adaptar. Por quê? Porque o mercado muda, as coisas mudam e, principalmente se tratando de software, regras mudam. E a gente tem que se adaptá-las para poder o nosso cliente ou o nosso projeto ter uma vantagem comercial, uma vantagem contra os concorrentes. Pegar a diferença de agilidade não se tratar necessariamente de ser muito rápido e sim se adaptar à mudança? Sim. Sim. Boa. Só que a agilidade, ela nada mais é do que um modelo de pensamento. Ou seja, é a forma de você pensar, é a forma de você aceitar as coisas. E ela é baseada, é aquela frasezinha que os coaches acabaram banalizando, fica até triste, de mindset. É um modelo de pensar. E aí é como você se adapta às mudanças e não tem um pensamento fixo. Eu vou falar um pouquinho ali dos métodos tradicionais. Mas a agilidade, ela nada mais é do que estar baseada em 4 valores, 12 princípios, e você tem uma infinidade de frameworks, metodologia, coisas que você pode usar para chegar nessa tal agilidade, nesse mindset. E o Scrum é só uma caixinha dessa infinidade de ferramentas que podemos usar. Beleza. Tá bom, Beto. Então tu me falou que a agilidade é um modelo de pensamento, é como eu me adapto a mudanças. Tá. E o Scrum é uma de N ferramentas que você pode usar. Mas o que me diz que realmente o que eu estou usando é ágil ou não é ágil? Entrega valor ou não entrega valor? Simples. Manifesto ágil. O que é o manifesto ágil? Tá? E aí uma coisa muito interessante. Algumas pessoas desconectam o que é agilidade do que realmente, de como ela foi construída. Né? As pessoas acham que a agilidade tem que ser assim porque está escrito. E não é. Tudo começou, e eu vou contar uma historinha para vocês. Tudo começou basicamente 2001 foi quando formalizou o que era chamado de metodologias ágeis. Mas, na verdade, tudo começou em 95. Em 95, começou todo mundo a produzir software e, sendo que não tinha uma maneira de fazer software, a gente pegou um modelo Fabril e falou, cara, vamos fazer isso. A entrada é essa daqui, a gente vai fazer uma documentação. A partir dessa documentação, vai dar na mão de um desenvolvedor, um programador. O programador vai codar baseado nessa documentação que foi feita. E depois a gente testa, depois que tiver tudo pronto. Depois que tiver tudo pronto, a gente entrega para o cliente. É o famoso método cascata, no qual eu faço tudo de uma vez, o levantamento, desenvolvimento, teste e entrega. Só que o que aconteceu? Isso não batia.
Por quê? Desenvolvimento de software é a capacidade cognitiva. Você vai aprendendo sobre o negócio e você vai tangibilizando por meio de código. Não é uma razão. Não é igual você vai numa fábrica e fala assim, ó, eu tenho tanto de madeira, eu quero... Calcula e fala, eu vou ter tantas cadeiras. Não é assim. Muda, tempos diferentes. O que está envolvido nisso são pessoas, não é uma máquina. E aí, o que aconteceu? Em 2001, principalmente nos Estados Unidos, estava tendo um alto nível de suicídio de desenvolvedores. Muita gente. Por quê? Era muita pressão, era muito estressante. As pessoas não conseguiam entregar o software, empresas faliam porque faziam um cálculo, aquele cálculo que a gente aprende na faculdade, ou alguns cursinhos de escopo, custo, tempo. E aí, cara, não estava sendo um ritmo sustentável. Mas a partir dos anos 2000, cada empresa começou a ter sua metodologia, começou a crescer o que a gente chamava como métodos leves. O que eram os métodos leves? Vocês vão ouvir falar sobre XP, Extreme Programming, ou FDD, que basicamente eram formas que cada empresa estava fazendo para poder construir software com qualidade de uma forma que dava uma previsibilidade. Pegaram isso aí até aí? Oi? Sim. E aí, beleza, Sim. Beto. Tu tá me falando que cada um fez da tua forma. Mas o quê? A agilidade vem com prática de engenharia de software. Então, quando foi 2001, juntou os 17 maiores pensadores, ou então programadores, arquitetos. Todos eles foram para a estação de esqui de Utah, nos Estados Unidos, para pensar em, cara, como é que a gente faz esse ser mais sustentável a entrega de software? Como a gente pode fazer para realmente concentrar todos esses métodos leves em um só? E aí nasceu o Manifesto Ágil. E aí o que eu acho mais legal é o que ele escreve. Então juntou todo mundo, pensou, cara, o que tem de comum em todas essas metodologias? E vamos escrever uma coisa só. O que tiver fora disso aqui não é metodologia ágil. E aí nasceram os valores do Manifesto Ágil. Então vou ler para vocês. Isso é aberto, tá? manifestoagil.org. Isso tem traduzido para todos os idiomas. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Então, a coisa mais legal, já nesse começo do Manifesto Ágil, cara, não existe uma metodologia melhor do que a outra. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software. Não quer dizer que, cara, essa daqui, pronto, isso serve para tudo. Não existe bala de prata. E aí ele completa. E através deste trabalho, passamos a valorizar. Então, primeiro ponto. Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Como eu falei para vocês, o modelo tradicional, o modelo cascata, tinha um primeiro momento que ia o analista de requisito, levantava todos os requisitos do software, fazia um documento grandão, eu sou dessa época, tá? Depois ele dava na mão do desenvolvedor, o desenvolvedor fingia que lia, não dava para ler 150 páginas e codar, eu lia e falava, é isso aqui. Botava o meu entendimento em cima da documentação e codava. Só que isso só era testado no final da entrega de tudo. E posterior isso chegava na mão do cliente final. Vocês acham que tinha chance disso dar ruim? Muita, né? Isso aí. E acontecia. Então, no Manifesto Ágil, o que eu acho mais interessante é que ele fala: os indivíduos e interações são mais importantes do que os processos e as ferramentas. Então, entre ter um processo bem definido e várias ferramentas, é mais importante o indivíduo e a interação. Você interagir com o seu cliente, você interagir com o teu time. Então, essa é a parte mais importante. Mas, Beto, tu está falando que não tem que ter processo nem ferramenta? Tem que ter. É importante. Então, os itens da esquerda são mais importantes do que o da direita. Mas tem que ter os da direita. Beleza? Segundo valor. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Como eu falei, o analista de requisito fazia toda a documentação para depois codar. Você vai ver que no Scrum é iterativo e incremental. Então a ideia é
a cada X período de tempo, que a gente chama de sprint, eu entrego uma parte do sistema funcionando. Então, eu te dou, vamos dizer que meu cliente quer cortar grama. Beleza, eu posso pensar num carrinho, que eu vou entrar no carrinho, dirigir e cortar grama. Eu posso pensar num carrinho que eu vou falar, corta grama, ele vai lá e corta, igual esses robôs que limpam casa. Só que eu posso entregar para ele só uma tesoura. E a tesoura ele vai cortar a grama e a partir disso eu vou evoluindo. Então, o que isso quer dizer? O software em funcionamento é o que importa, é a medida primária de progresso. Então, a cada interação eu te entrego um software funcionando e vou fazendo a documentação dele. Mas entre a documentação e o software, é o software que vai gerar valor para o meu cliente, não um bloco de folha. Terceiro, colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato. Então, é muito mais importante você negociar com o seu cliente, cara, o que você espera, qual é a sua necessidade, o que essa aplicação vai trazer de diferença na sua vida, como vai utilizar o teu tempo, do que eu parar assim, pô, cara, eu gastei 5 horas. Não, cara, se o cliente está satisfeito, ele não vai ligar de retribuir financeiramente o contrato. Ó, peraí, cara, eu estou satisfeito, então vamos renegociar isso aqui, não foi isso que a gente orçou. Coisas que antigamente a gente ficava assim, não, essa atividade demora 4 horas. 4 horas vezes 100, R$400. E não é isso. Claro que você tem um modelo de contrato bem definido, mas o seu cliente tem que tirar vantagem competitiva disso. Ou seja, ele tem que ver as coisas funcionando. Tem que gerar valor para ele. Como eu disse lá atrás, responder à mudança mais do que seguir um plano. Entre ter um plano totalmente definido, cara, eu vou começar no dia 1 e vou terminar no dia 30, é você saber responder à mudança que no dia 15 pode ter mudado uma legislação, pode ter mudado... Vou dar um exemplo prático. Quando eu estava na Alterdata, eu estava trabalhando no time de departamento pessoal. E o time de departamento pessoal, ele fazia um cálculo previsto para pagar o 13º. Só que antes de chegar esse período, veio a pandemia. E dentro da pandemia também teve alguns contratos que foram quebrados. Então a gente teve que priorizar outras coisas no sistema em detrimento disso. Teve que sair o 13º, sim, mas antes disso a gente teve que fazer outras coisas para atender a legislação atual. Até aí foi, pessoal? Ok. Foi. Foi Não? O manifesto ágil ele vai regular o que é ágil e o que não é ágil. Por quê? Para que não tenha outras metodologias ou frameworks que vão dizer que é ágil e não são. Então, basicamente, ele é o mais importante de cada metodologia. Entendendo o manifesto ágil, você entende qualquer framework. Então, vou reforçar ou seja, mesmo havendo valor nos itens da direita, valorizamos mais o da esquerda. Beleza, Beto, tu falou, mas cadê o Scrum? Como é que é a história do Scrum? Então, uma das coisas que a gente vai sortear é esse livro amarelinho, o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Esse livro é muito legal. Basicamente, ele conta a história de muitas das coisas que estão no guia, no Scrum Guide ou no guia Scrum. Ele conta uma história. Cara, como é que foi? Basicamente, eles tiveram que botar o Scrum para entregar um projeto do FBI, que era de suma importância. Então, eles escreveram isso nesse livro, só que como descreve o que é ser um Scrum Master, qual é o papel do time de desenvolvimento, tudo aquilo que eu vou falar para vocês aqui está no guia Scrum. Esse livro ele vai contar a história, o porquê, como uma pessoa idealizou o Scrum. E aí, uma coisa que eu botei hoje, tá? Muita gente ficava ansiosa. Caraca, mas o que é o Scrum tal? Eu botei um apanhado geral para você. Isso aqui é a cola para vocês usarem no projeto de vocês, tá? Basicamente, o que eu vou falar aqui com vocês eu vou falar de 3 papéis. Product Owner, Scrum Master e Developer. Eu vou falar à frente de cada papel, mas cada um desses 3 papéis tem uma importância. Então, Product Owner é a pessoa de produto. O Scrum Master é o detentor desse conhecimento que eu vou passar aqui para vocês.
E o time de desenvolvimento pode ser QA, pode ser back-end, pode ser front-end, pode ser qualquer... É um conjunto de pessoas com um objetivo em comum. A partir de quando eu tenho esses 3 papéis, eu participo desses 5 eventos. E aí você fala, Beto, por que tem 6? Porque esse branquinho aí ele é facultativo. Ele me gera como resultado os 3 artefatos que eu vou falar à frente, que é o Product Backlog, o Sprint Backlog e o Product Increment. Falando em português, que é bem melhor, pessoa de produto, os Scrum Master, que normalmente a gente chama, os desenvolvedores, os eventos, que a gente vai detalhar, e os artefatos nada mais é do que Product Backlog, lista de coisas que eu vou fazer no meu produto, Sprint Backlog, o quanto dessa lista eu vou pegar para trabalhar em cada semana, e o Product Incremento nada mais é do que a solução. Quando eu vou lá e gero o arquivo em produção, esse é o meu incremento. Beleza? Essa é a cola. Guarda, eu vou liberar essa apresentação, mas vocês vão usar tudo isso aqui e eu vou explicar cada um desses caras aqui. Beleza? Já para controlar quem é ansioso. Beleza. Mas o que é Scrum? O Scrum, na teoria, ele é um framework leve que ajuda pessoas, times, organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. E antes de mais nada, o que é complexo? Quando você tem o desenvolvimento de software, você tem coisas que são simples. Por exemplo, se me pedir para fazer um site, é simples. Eu sei tudo aquilo que vai ser envolvido, eu sei o que é fazer e o como fazer. O complicado é uma coisa que, cara, eu até sei fazer, mas às vezes eu não sei como fazer. Ou então eu sei o como, mas eu não sei o que meu cliente quer. Então se torna complicado. O complexo, o desconhecido é maior do que o conhecido. Seja um desconhecimento de negócio, seja um desconhecimento de tecnologia. E aí, eu vou falar sprint, nada mais é do que um espaço de tempo, tá? A cada sprint, eu vou aprendendo mais sobre o meu negócio, aprendendo mais sobre o meu produto. E aí, por isso que é tão importante ser uma solução o quê? Adaptativa, iterativa e incremental. Eu aprendo, incremento, aprendo mais, incremento. E ele vai falar assim, pô, Beto, mas existe o caótico. O que é o caótico? O caótico, cara, eu não sei tecnologia, eu não sei o que eu vou fazer tão definido, eu sei muito pouco. Beleza, mas quer dizer que o caótico não dá para fazer? Dá, desde que você pegue o caótico e traga pelo menos para o complexo. Pegaram? Legal. Boa. Tá. Uma vez que eu falei que o Scrum é um framework, é uma forma de fazer coisas, ele só funciona se tiver o que muita gente chama de TIA. São os pilares do Scrum. O Scrum só funciona se tiver transparência, inspeção e adaptação. Ou seja, transparência. Tem que estar visível tanto para o seu cliente como para o seu time, as entregas, tem que ser transparente os problemas. Por quê? A partir do momento que está transparente, se tu parar para ver, um time que tem um Scrum Master ou um time que trabalha agilidade tem um quadro. Seja um quadro virtual no Trello, no Gira, ou até na empresa. Lá na Alternada a gente tinha um quadro lá de... Cara, devia ter no mínimo uns 4 metros, assim, de largura, com vários post-its, dizendo aonde está cada uma das tarefas, em qual fase está. Então, aquilo é transparente. Quem passa lá vai entender que aquela demanda, ó, tá fazendo, tem alguém desenvolvendo. Ou não, ou tá pronta. Essa é a transparência. Por quê? Porque se tá transparente, eu consigo inspecionar. Opa, peraí, deixa eu olhar lá o quadro. Ó, aquela minha tarefa ali tá demorando mais do que o previsto. Então, eu estou inspecionando. E aí, se ela é importante para a empresa, é importante para o meu cliente, eu posso adaptar. Pô, peraí, essa tarefa que está comigo há 3 dias, pô, vou precisar da ajuda do João, vou precisar da ajuda da Maria. Maria, me ajuda aqui. Essa tarefa é importante e eu estou parada com ela há muito tempo. É um momento de transparência, porque qualquer um consegue ver,
Inspeção, porque alguém foi lá e viu, e adaptação, porque alguém tomou uma ação em cima disso. Essa é a base. Beleza. Mas para que aconteça, o Scrum tem que ter esses pilares. E o time tem que viver os 5 valores, ou seja, todos têm que estar comprometidos, seja comprometido com a entrega, comprometido com o próprio time, tem que ter coragem de fazer a coisa certa, da forma certa, tem que ter abertura, eu tenho que estar aberto a críticas, eu tenho que estar aberto a novos desafios, a coisas que não eram previstas, tem que ter foco, todo mundo tem que... Cara, o nosso objetivo é isso aqui. Quando a gente for falar de planning, a gente vai falar que cada sprint tem um objetivo bem definido. Cara, nosso objetivo é isso aqui. É garantir o acesso do cliente à plataforma. Beleza, então vamos fazer uma tela de login, vamos fazer qualquer coisa através de software para chegar nesse objetivo. E antes de mais nada, tem que ter o respeito. Respeito com os demais, respeito com o próprio trabalho. Beleza? Pegaram os pilares, 3 pilares, e os 5 valores que o time tem que ter. Beleza. Eu falei lá atrás, na primeira engrenagem de todo, é o papel. Tá? Então eu vou falar como é que é na teoria, no mundo real ideal, e talvez na realidade de vocês. Tá? Então vamos lá. O que é o Scrum Team? São os 3 papéis. O Scrum Team, ele não pode ser mais do que 10 pessoas. Tá? Pela teoria. Por quê? Ele tem que ser grande o suficiente para poder desenvolver o produto, mas não pode ter muita gente, porque senão é muito canal de comunicação, é muita gente falando junto. Então, ele tem que ser enxuto para a realidade do produto. Por isso que ele fala, menos de 10 pessoas. Tem que ter uma pessoa que é o Product Owner, que nada mais é do que a pessoa que lida o Product Backlog. Beleza, Beto? Agora deixa de ser bobo e fala em português. Tá bom? O que é? O Product Backlog é uma lista de coisas a serem feitas. Pode ser um Excel, pode ser até um papel de pão. O que eu quero para o meu produto? Eu quero um produto que vai fazer a gestão dos colaboradores de uma empresa, um sistema de RH. O que ele tem que ter? Ele tem que ter o cadastro do colaborador, ele tem que ter um lugar para salvar o salário. Essa pessoa é responsável por olhar o produto a longo prazo. Eu sempre brinco que a pessoa de produto, ele está olhando à frente. Então, ele vai olhar aonde a gente quer chegar com o produto. O Scrum Master, e aí eu não gosto muito desse negócio de Master, porque traz uma ideia de superioridade que não deveria ter. O Scrum Master só é uma pessoa que sentou, está fazendo o que a gente está fazendo aqui, estudando sobre o Scrum e pegando como posso melhorar a eficiência do meu time de desenvolvimento e do meu produto. Então, ele é a pessoa que vai entender sobre o processo Scrum e ele vai remover qualquer impedimento. Pô, então tu tá me falando que esse cara, assim, meu mouse quebrar, ele que vai lá consertar? Não. A responsabilidade dele é tirar o impedimento que você não consiga resolver. Então, por exemplo, cara, a gente precisa de uma senha de acesso do ambiente de desenvolvimento, que ninguém tem aqui, mas dá para todo mundo conseguir. Mas em vez do time de desenvolvimento parar o que está fazendo para ver uma senha tipo da AWS, ele consegue resolver isso. Para quê? Porque o time não pare e continue desenvolvendo. E quem é o developer team? Nada mais é do que quem faz o sistema, o incremento que a gente chama. É o que faz o sistema, o entregável. Ou seja, dá para fazer agilidade sem Product Owner? Dá. Dá para fazer sem o Scrum Master? Dá. Dá para fazer sem um time de desenvolvimento? Não. Então, vou trazer para a realidade de vocês. Vocês, como alunos do Serra Tech, vão fazer um projeto final. Dentro desse projeto final, o ideal, vocês vão ter todos os desenvolvedores, QAs, front-end, back-end, todo mundo está junto. Vamos dizer que sejam 10 pessoas. Vocês podem, em comum acordo, dizer que uma pessoa é a pessoa que vai cuidar do produto, que vai pensar no produto que vai ser criado,
que vai conversar, entrevistar outras pessoas, fazer uma prática de discovery do produto. Ou pode ser todo mundo. Beleza. Scrum Master. Pode ser que uma pessoa que faça isso, então quando eu comecei, eu era desenvolvedor e Scrum Master. Então eu desenvolvia, quando eu não estava desenvolvendo, eu ajudava o meu time, tirava os impedimentos. Se tivesse que parar alguém de um time de 10 pessoas, parava eu. Então, no projeto real de vocês, assim, numa empresa grande, você vai ter papéis bem definidos. Então vai ter o desenvolvedor, é só desenvolvedor, a pessoa de produto é só pessoa de produto, e o Scrum Master é só o Scrum Master. O Scrum Master pode cuidar de N teams, mas ele é dedicado a isso. No projeto de vocês, vocês podem até trocar o chapéu para poder todo mundo ter essa experiência e oportunidade de fazer um pouquinho. Eu só sugiro não trocar a pessoa de produto se tiver uma pessoa só. Beleza? Pegaram os papéis? Sim. Ok. Tranquilo. Boa. Beleza, então falei dos 3 papéis. A primeira engrenagem lá que eu mostrei. Tá? Então, voltando aqui, ó. Primeira engrenagem, falei dos papéis. Vou falar dos eventos, tá? O que é o evento? Tudo começa com uma sprint. Sprint nada mais é do que um espaço de tempo que seja menor do que um mês. Ela é o coração do Scrum. Por quê? Ela começa, vamos dizer que minha sprint seja de um mês. Janeiro é uma sprint. Fevereiro é outro sprint. Ela termina e começa na sequência. É onde as ideias criam valor. É onde a gente determina assim, ó, vamos desenvolver a tela de login. Ou melhor, vou dar um exemplo mais certo. Eu quero possibilitar que um aluno do Serratec tenha acesso à plataforma. Esse é o objetivo dessa sprint. E a partir dela, você consegue ter previsibilidade. Por quê? Você tem métricas em cima dela. Na vida real, se eu tenho uma sprint de 2 semanas e eu sei que eu entrego 10 tarefas do mesmo tamanho em 15 dias, eu sei que essa sprint eu tenho 10, a próxima eu tenho mais 10, a próxima eu tenho mais 10. Previsibilidade, não é assertividade. Eu acredito que eu vou conseguir entregar 10. Posso entregar 8, como eu posso entregar 12. A sprint, ela é, dentro desse período de tempo menor que um mês, eu tenho a reunião diária, que é a daily, eu tenho a reunião de planejamento, eu tenho a reunião de retrospectiva e tenho a reunião de review. Beleza? Aí eu pergunto, por que a sprint tem que ser menor do que um mês? Quem arrisca? Deixa eu botar aqui para ver vocês. Para apresentar resultado para o cliente? Isso aí. Isso aí. E se eu errar, eu perdi quanto tempo? Um mês. Volta agora a fazer referência na primeira coisa que eu falei lá no início. O trem bala, cara, ele vai correr muito. 200 km por hora. Só que a onça se adapta à mudança. Se eu tiver que mudar, eu perdi no máximo um mês. Por isso que o ideal, eu faço sprint de 15 dias. Já fiz sprint até de 7 dias, baseado na incerteza. Show? E aí, a cada sprint, eu gero um incremento, um software funcionando. Então, agora eu te dou a tela de login, na próxima eu te dou um relatório, na próxima... E a todo momento eu estou te fazendo entregas. E aí eu pergunto, essas perguntas que eu boto aqui, algumas são da vida real, tá? Cara, não consegui entregar o que foi proposto. Eu falei que ia entregar 10 tarefas, eu e meu time, e só consegui entregar 7. Chega sexta-feira, eu falo assim, podemos esticar a sprint? O que vocês acham? Não. Não. Ninguém pensa diferente? Teoricamente, não. Eu acho que sim. Se Boa, houver por quê? necessidade. Porque se houver necessidade. Eu acho que tem que ter um. Se foi. Eu acho que a adaptação é isso. Você conseguir se adaptar para o novo som que dá certo, ou para o imprevisto. 7 é quase 10, né? Então aí vai jogar 7 fora, né? É melhor esticar mais um pouquinho.
É que, na verdade, a sprint é um evento de time boxing de duração fixa, né? Então ele não pode ser alterado. Aí faltou flexibilidade do time, né? Não sei. Vou dar o gabarito, hein? Depende. Resposta de consultor. Então vamos lá. Pela teoria, não. Tá? Se chegam para mim e falam assim, Beto, vamos esticar a sprint, eu vou falar, não, não dá. Por quê? Se eu esticar a sprint, vocês entendem que eu estou comparando 7 na sprint 1 com 10 da sprint 2? Acabou com as minhas métricas de previsibilidade. Só que, como um amigo falou, pô, cara, tem que sair... tem que sair uma coisa que é regulatória. Tem que sair. É importante. Beleza, eu não vou travar o meu time por causa de uma métrica. Pô, beleza, então vamos esticar aqui. Então, assim, pergunta de prova. Posso esticar sprint? Não. Vida real. Às vezes vai acontecer e tudo bem. Lembra que é se adaptar à mudança? Exatamente isso. Então, todo mundo tá certo. Beleza? Beto, o Matheus está com a mão levantada aí. Manda aí. Vai, Matheus. Só uma dúvida. Tá me ouvindo? Tô. Uma dúvida. Esse sprint, ele é uma versão ou tem alguma ligação direta com o plano PDCA? PDCA, tô pensando. Pode ser, porque basicamente no PDCA você vai ter um processo contínuo de melhoria. A sprint tem isso. Você vai ver que tem um momento que é a retrospectiva, que é exatamente isso. Que é o momento que eu pego e como é que eu faço essa sprint ser melhor do que a outra. Então, sim, não tem uma relação explícita, mas tem implícita. Beleza. Fala aí, Paulo. Bom dia a todos. E se chegar no final do prazo, ainda não, o que foi planejado na sprint ainda não tem como ser concluído, e não vai esticar a sprint, o que acontece? Vai para a próxima. Por isso que eu boto que a sprint é contínua. Então, do dia 1 ao dia 7, a gente vai fazer isso aqui. Ah, beleza, eu consegui fazer 7 de 10. Sobrou 3. 3 vai para a próxima. Aí, quando a gente for planejar a próxima, a gente fala assim, ó, esses 3 já estavam. Faz sentido ainda para o negócio? Faz. Então, ele está lá no topo para sair. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou da pizzaria. Na pizzaria, alguém ligou, pô, cara, eu quero uma pizza. Eu vou lá e vou botar um papelzinho a fazer. Do a fazer, tem uma pessoa na minha cozinha que faz só massa. Ele pegou o papel, fez a massa. Pegou o outro, bota recheio. Tem um outro que bota no forno e um é o entregador. No final, chega a pizza quentinha na tua casa. O valor, o incremento, é a pizza quentinha na tua casa. Então, o tempo para quem está esperando, isso aí depois a gente fala de métricas, que tem uma métrica que a gente fala que é o lead time. É o tempo que eu liguei, pedi a pizza até chegar na minha casa. Então, dentro da sprint, você vai ter o volume, as pizzas que vão entrando. Só que, cara, só saiu 3. Falta mais 2. Ela vai para outra com maior prioridade. Então, peraí, cara. Então, vamos continuar o que a gente estava trabalhando. Salvo se, pô, cara, aquela pessoa que pediu pizza cancelou. Beleza, ela não é mais importante. Eu descarto e pego itens de maior validade. Pegaram? Simbora. Beleza? Por isso que eu adoro esses... Eu botei vários GIFs que eu gosto. É exatamente isso. A sprint é um período que você corre, passa o bastão, começa outra, passa o bastão, começa outra. Próximo, reunião de planejamento, tá? Nada mais é do que... tudo que tu vê falar de timing box no Guia Scrum, nada mais é do que o tempo máximo. Eu não posso perder mais de um dia num planejamento para uma sprint de um mês. Se a sprint é de 15 dias, eu faço no máximo em 4 horas. Beleza? Ele é proporcional. O que é reunião de planejamento? Ela é definida em colaboração com todo mundo, PO, Scrum Master, time, e aí a gente discute o plano realmente. Cara, o que a gente vai fazer de importante nessa sprint? A pessoa de produto, eu vou trazer para a realidade de vocês. Gente, eu acho que o mais importante é começar por essa tela aqui, fazer isso aqui. Ideal é você nunca ir na solução, e sim na necessidade do cliente. Então, o ideal é na planejamento falar assim, ó, nossa aplicação tem como por objetivo fazer isso, 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 isso. Dentro das necessidades,
eu vejo essa e essa. E a gente discute o que é mais importante primeiro. É um momento de inspeção do Product Backlog, que nada mais é do que a lista de tudo aquilo que a gente quer no produto. E aí, o que a gente conversa nessa reunião? Primeiro, por que essa sprint é valiosa? O que a gente quer entregar de valor? Vou dar um exemplo, e aí conecta muito com a visão do produto. Ou seja, vou dar um exemplo real. A Stone, um dos objetivos é mudar a realidade do comerciante, da pessoa que está junto, do nosso parceiro. Beleza? Como a gente pode fazer? Com N produtos. Cada produto tem uma responsabilidade. E aí, dentro dessa responsabilidade, a gente fala assim, cara, por que essa sprint é importante? Cara, eu quero dar mais crédito para o cliente. Tá, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a nossa ferramenta pode fazer isso? Como é que o nosso produto pode fazer isso? E aí a gente pensa em objetivos pequenos. Cada objetivozinho, num período de um mês, o que a gente quer entregar. Pegaram o que é a meta da sprint? Beleza. Foi? Não? Sim. Foi sim. Isso vai dar um norte para o time de desenvolvimento, aonde a gente quer chegar dentro dessa sprint. Beleza. A partir do norte para onde a gente quer ir, a gente pensa no que deve ser feito nessa sprint. Ah, cara, peraí. Talvez, se a gente oferecer crédito no aplicativo, talvez vai ajudar o rapaz, o pequeno comerciante. Pô, legal. Pô, talvez a gente tivesse uma maneira de trazer as informações financeiras dele no aplicativo, pô, ele vai conseguir fazer o controle financeiro dele melhor. Ah, beleza. Até aí vocês entendem que eu tô pensando em soluções. Não estou falando nada de techniques. Aí vem a terceira parte. Então, dentro de um time box, vamos pensar numa sprint de 4 horas, a reunião de planejamento, 2 horas é só pensando no objetivo e no que a gente pode fazer. As outras 2 horas é techniques. Ou seja, é o como. Pô, peraí, se ele quer fazer uma dash, eu vou montar um front-end em React, vou criar um serviço usando Node, pô, vamos poder usar um banco não relacional. Essa é a hora. Sacaram a divisão clara? Primeiro, aonde eu quero chegar nessa sprint? Segundo, o que eu posso prover no meu sistema para chegar nesse objetivo 1? E terceiro é o techniques. Cara, como é que a gente quebra em tarefas técnicas que o ideal é que não passe de um dia para que a gente consiga gerar valor para atingir o ponto 2. Então, eu sempre falo isso. Por que é importante essa sprint? O que nós vamos fazer e como vamos fazer. Beleza? Ficou claro o planejamento? Então, trazendo para a realidade de vocês. Vocês vão pensar num produto que vai ser desenvolvido, vocês vão pensar em funcionalidades, que é o quê? Depois vocês vão pensar no técnico. Como é que vocês vão quebrar? Ah, eu sou QA, eu vou testar. Ah, eu sou uma pessoa que gosta muito de back-end, vou fazer os serviços. Ah, eu vou fazer o front-end. Pegaram? Sim. Ô, Roberto. Show. Opa! Posso chamar de Beto? Claro, com certeza. Tem uma dúvida. Quem participa dessa reunião? São todos envolvidos? Todos. Ótima pergunta, tá? Essa pergunta cai na certificação. O planejamento participam todos. A primeira parte. A segunda parte é facultativo a pessoa de produto. Por quê? É técnico. Se a pessoa não quiser, ela não precisa. Beleza? Beleza. Show? Sim, bora. Depois eu vou falar mais sobre o plano. Então, Daily Scrum, ou Daily, ou reunião diária, ou stand-up meeting, cada um chama de uma coisa, mas o formal é Daily Meeting. Qual o objetivo dela, tá? Uma vez que sentamos numa reunião de planejamento, eu sempre dou um exemplo. Segunda-feira eu faço reunião de planejamento 9 da manhã, tá? Sentei com um time, a gente quebrou o que a gente quer entregar e a gente vai ter uma sprint de 15 dias. Beleza.
Esses são 10 itens que a gente vai entregar durante uma semana, 2 semanas. Na terça-feira de manhã, sempre no mesmo horário, no mesmo lugar, a gente se reúne, pode ser online, pode ser presencial, o time de desenvolvimento, e aí eles chamam de developer, mas pode ser qualquer um. Não precisa estar o PO, nem o Scrum Master. Eu acho legal o Scrum Master estar, mas não é obrigatório. Ele entra e fala assim, ó, a gente tinha como objetivo melhorar a saúde financeira do nosso parceiro, dentro desse período de 2 semanas. Como estamos? E aí cada um vai trazer. Ó, cara, eu achei que seria mais simples, tá mais complicado. Ou então, ó, eu achei que era mais complicado, isso foi muito simples, já puxei a segunda tarefa. E o momento lembra que eu falei da TIA? Transparência, inspeção e adaptação? Se está transparente, eu sei quais são as tarefas que foram quebradas. Esse é o momento de inspecionar para aí sim adaptar. Então a gente vai olhar o progresso em direção à meta da sprint. Beleza, está de acordo? Simbora. Não está, tem um impedimento? Consigo resolver? Consigo. Então eu vou lá e resolvo. Não consigo? Eu chamo o Scrum Master, tem uma dúvida de negócio, eu chamo a pessoa de produto e aí a gente tira naquele momento. Por quê? Para eu não esperar 15 dias, um mês, para poder falar, ó, não deu ruim, eu entendi errado. Beleza? Então, esse é o momento de adaptar o Sprint Backlog. O que é o Sprint Backlog falando trocando em miúdos? A cada planning, você traça um sprint, que é um período de tempo, backlog, que é um pedaço do backlog. Sprint Backlog. E aí, nessa reunião, a gente levanta se tiver qualquer tipo de impedimento. Antigamente, quando eu comecei, tinham 3 perguntinhas que eram feitas. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se tem algum impedimento. Hoje não precisa, mas tem muita gente que ainda usa esse modelinho e funciona. Então eu boto aí para vocês, cara, se quiser usar, é muito bom. Ó, fiz isso aqui, vou fazer isso aqui. Não tem impedimento. Beleza? Pergunta. Trabalho todo mundo remoto. Eu e meu time são todo mundo remoto. Só preciso falar com o meu time na dele? O que vocês acham? Não. Não, acho que não. É isso aí. Então, a dele é o momento formal para a gente olhar o progresso, mas a gente pode fazer isso a todo momento. Tá? Então, não precisava ter uma dele se a gente fizer isso de maneira recorrente. Não precisaria. Mas no framework ele pede, porque a gente vai olhar sempre a meta da sprint. Beleza? Beleza. Lembrando, tá? O time box, o tempo máximo dessa reunião é 15 minutos. Na vida real, dura meia hora às vezes, tá? Mas qual é o objetivo de ser 15 minutos, tá? É para manter o foco da galera. Porque quando a gente desenvolve, a gente quer focar. Se bota numa reunião de 1 hora, cara, acabou, não vou conseguir mais codar. Então, ela é por pouco tempo para manter o foco e a colaboração rápida. Ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza? Aí, trazendo para a realidade de vocês. Vocês vão planejar. A daily é o momento, cara, todo dia, 3 horas da tarde, vai reunir todo mundo para a gente ver se a gente vai entregar o nosso projeto final. Show? Sprint Review, tá? Ele é o momento de você revisitar, ou na verdade, visitar o que foi construído durante a sprint. Então, voltando para o meu exemplo, fiz uma planning com vocês, 9 horas da manhã, de segunda-feira. Na terça, na quarta, na quinta e na sexta, tivemos daily. Na outra semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, tivemos daily para olhar o progresso. Quando chega na sexta-feira, normalmente eu gosto de fazer na sexta, tá? À tarde, é o momento de review. Ou seja, cara, o que a gente desenvolveu durante esse período? É de entrega. A gente entregou e a gente olha aquilo que a gente entregou. Então, seguindo a teoria, é o momento de inspecionar o resultado da sprint e determinar futuras mudanças. Eu sempre trago esse exemplo do PlayStation.
O primeiro controle de PS1, ele não tinha analógico. Se eu não me engano, quem começou, na verdade, foi o Nintendo 64. Mas esses dois foram o GameCube, se eu não me engano. Foi a Nintendo que implementou. Só que no decorrer do tempo, foi adicionando feature, que chegou no controle que é hoje. Então, a review é um momento de adaptar o seu produto. Você sempre vai estar pensando em coisas que vai alimentar a tua próxima planning. Quem apresenta isso? O time Scrum como um todo. Ele apresenta para quem? Para o cliente final, para o stakeholder, que nada mais é do que os envolvidos do projeto, ou até para ele mesmo. E aí, uma coisa que eu já vi acontecer na Suíça, não acontece aqui, nem vai acontecer, em vez de mostrar o software em funcionamento, mostrava um PTT com telas do sistema. É software em funcionamento. No Cartola, a review era como? A gente jogava uma versão no celular, dava na mão do cliente, o cliente, e, cara, é isso aqui mesmo. Pô, não, isso aqui tá ruim, o layout está quebrando, tal. Então, esse é review. É o momento de mostrar ao cliente o valor e o mais importante de tudo, colher feedbacks. A pergunta que não quer calar. Precisa de review quando o time sabe o que o cliente quer? Sempre que o cliente muda de ideia 300 vezes. Precisa sim. Eu acho que sim. Precisa, porque o cliente pode mudar também, né? Pode adaptar. É exatamente isso, tá? E, para mim, é a reunião mais importante e é uma reunião que muitas empresas acabam pulando. Ah, não, vamos deixar para mostrar mais. Cara, não, cara, esse é um anúncio que tu tem que mostrar. Então, assim, trazendo para a realidade de vocês, o que eu faria se eu estivesse no Serratec hoje? Cara, eu desenvolvi numa sprint, tem um entregável? Pô, vou chamar a Cecília para ver. Vou chamar um membro de um outro time para ver. Por quê? Você vai colher feedback. Pode acontecer de vocês estarem desenvolvendo uma solução e essa solução, às vezes, vamos dar um exemplo, você faz uma aplicação que serve para outra empresa, você pode até vender isso para outra empresa e abrir sua própria empresa. Então, fica como dica, não pular as reviews. Show? Entenderam? Roberto. Opa! Se no final da sprint você apresenta para o cliente e ele quer fazer uma adaptação, essa adaptação ela entra para a próxima sprint ou ela entraria em uma outra fase do projeto? Ela depende. Ótima pergunta. Deixa eu pegar aqui para ver você. Quem perguntou? Vitor. Então, depende. Isso é uma coisa importante. Eu pego e mostro a aplicação para o cliente final. O cliente final adorou. Só que falou assim, cara, isso aqui tem que estar assim, assim, assado. Aí entra a pessoa de produto. Espera aí. Eu tinha pensado no item, por isso que o backlog é uma lista priorizada do mais importante para o menos importante. Então, assim, vou dizer como eu faço no mercado, tá? Quando eu vou no mercado, eu boto arroz, feijão, muita gente faz isso, tá? Pô, é o mais importante primeiro, depois eu penso nas besteiras. Então, o backlog nada mais é do que isso, uma lista priorizada. Então, quando você colhe feedback do cliente, você vai falar, pô, peraí, isso aqui é mais importante do que isso aqui? Se ele falar que a pessoa de produto muda a ordem. Sacou? Entendi, obrigado. Tá? Na vida real, tá? Cara, às vezes é uma perfumaria que eu chamo. Cara, é um detalhe, um ajuste. Pô, cara, vamos fazer para deixar teu cliente feliz. Às vezes não. Às vezes vai acontecer isso muito com vocês. Eu quero uma aplicação simples. Como? Tipo Uber. Isso vai acontecer com vocês, tá? Então, assim, depende, é negociar para ver também, para não sair do contexto. Beleza? Beleza, valeu. Beto, Opa! posso fazer uma pergunta rapidinho? Deve. A diretiva vai ser sempre, a diretiva de execução vai ser sempre o backlog, né? Dentro daquela sprint. Obrigado, tá? Por isso que tem os 3 papéis. Cara, o pessoa de produto tem que estar pensando toda hora no backlog. Ele não mete mão em código, não deveria, mas em alguns lugares, na Suíça, acontece isso. Por quê? Ele tem que estar todo momento sentando com o cliente, pegando feedback com o cliente, entendendo mais sobre o produto. Ele é a pessoa, se estivesse num bar com a luneta olhando à frente, para o time trabalhar hoje. Por isso que ele é tão importante. Backlog é planejamento? Eu fiquei confusa.
Boa pergunta, que confunde mesmo, tá? Tem 2 backlogs. E é o Product Backlog. O que ele é? Tudo que meu produto tem que fazer. E o Sprint Backlog. Aqui, ó, no Product Backlog, eu vou ter 100 itens. Estou dando um exemplo. O Sprint vai ter 10. O Sprint Backlog é um pedacinho dos backlogs. Show. Foi? Show. Sim, bora. Eu vi o tempo. Ih, eu tô com tempo hoje. Porra, que bom. Simbora. Pegar a review? Review, eu tô sempre olhando produto. Planejo o produto, olho o produto. Na dele, eu olho a entrega do produto. E vamos para a próxima, retrospectiva. Eu já vi muita retrospectiva assim, tipo boxe, assim, um batendo no outro e tal. Mas isso não acontece mais, não. Então, assim, a retrospectiva é o que o amigo falou de PDCA. É exatamente o momento de que você vai olhar a melhoria contínua. Como é que eu melhoro, eu planejo, para aumentar a minha eficácia? Então, é um momento que tem um timing box no máximo de 3 horas para um mês, mas na verdade ela dura 1 hora. E o time de desenvolvimento pensa, cara, o que foi bom? Pô, cara, foi bom que a Cecília conseguiu testar, conseguiu fazer uma coisa bem legal. Então, ela tem uma habilidade com front-end e com teste muito bom. Quando ela não tem nada para fazer de front, ela ajuda no teste. Pô, cara, isso foi bom? Bota um post-it lá no que foi bom. Isso é uma retro básica, tá? E aí a gente vai manter para a próxima sprint. Pô, mas o que não foi legal? Pô, Beto... Não é só as pessoas, tá? A gente olha o processo, mas às vezes acontece post-it de pessoas, tá? Os serviços estavam sem documentações nenhuma. Pô, isso aqui não foi legal. Então, na hora de jogar no front, os serviços estavam mal documentados. E aí bota um post-it lá. Então, eu tenho... Vamos pensar nos post-it verdes, as coisas que foram boas. Vamos continuar isso aqui está dando muito certo. E os post-it vermelhos, as coisas que não foram boas. A partir do que foi bom, eu vou manter. O que foi ruim, eu vou elencar com o time. Gente, dentro disso aqui que não foi tão bom, como a gente pode melhorar? Cara, faz o seguinte, vamos criar uma documentação. Vamos ter um momento para revisitar tais coisas. Então, eu traço ações de melhoria. Pegaram? Sim. Então, o resumo aqui, normalmente, a retro mais básica de todas é, cara, o que foi bom e o que tem que melhorar. A partir do que tem que melhorar, eu traço o plano. E agora vem essa parte que eu tento desmistificar um pouquinho, tá? Essa é um pouquinho mais teórica, é mais para quem quer... cara, quero saber cada coisa para tentar... outra coisa, tá? Eu vou falar de certificação. Já teve pessoas que saíram desse papo aqui, fez a certificação e já tirou hoje mesmo. Tipo assim, no dia da apresentação. Então, eu vou falar um pouquinho mais teórico para quem quiser fazer essa certificação ou quem tiver alguma... Beleza? Então, eu tenho os 4 eventos. Sprint Planning é reunião de planejamento. Lembra que eu falei que a todo momento tem a TIA, transparência, inspeção e adaptação? Na Planning, eu vou olhar o Product Backlog. O que meu produto vai fazer? O que é Commitment retrospectivo? Cara, quais ações a gente falou que a gente ia trabalhar nessa reunião aqui, de retrospectiva. Tá lá. Ela entra no quadro também. E outra coisa que a gente revisita cada planning é a definição de pronto. Ou seja, uma coisa, isso é facultativo, tá? Sentamos aqui, nós todos somos desenvolvedores, e falamos, não subimos nenhuma API sem uma documentação no Swagger. Isso é um acordo do time. Lembra que eu fiz um acordo com vocês para tentar estar com a câmera aberta, levantar a mão para falar e me interromper no áudio? Isso é um acordo, é uma política explícita. Beleza? Todo momento toda planning a gente vai revisitar isso. Por quê? A gente vai lapidar e melhorar. E o que a gente adapta? O Sprint Goal.
cara, qual é o nosso objetivo nessa sprint de 2 semanas? Ah, lembra que eu falei que é melhorar a vida do nosso parceiro? Pô, mas agora a gente vai para um ramo diferente de empresas. Pô, então como é que eu melhoro a saúde da empresa? Ah, beleza. Isso eu posso adaptar. Aí, a nível de prova, tá? Fazendo um parênteses aqui. Ó. Não podemos mudar o objetivo da sprint. Se mudar, ela é cancelada e tem que começar outra. Tá? Só um parênteses aqui, só a nível de prova. Eu não falei isso, cortei. Forecast, nada mais é do que eu tenho uma meta da sprint, eu tenho quanto eu vou conseguir. Lembra do Product Backlog, que eu falei que são 100 itens? Eu peguei 10. O nome de pegar 10, que vira Sprint Backlog, o de puxar de 10 em 10 se chama Forecast. Beleza? Ficou claro até aí, pessoal? Tem uns termos em inglês, de letrinha em inglês, é só para tentar deixar o mais simples possível. Daily, eu vou olhar o progresso da meta da sprint e adapto o sprint backlog. Nada mais é do que aquilo que eu peguei para trabalhar nessa sprint. E o plano da daily é o quê? Cara, cada daily a gente vai planejando coisas. Cara, meu impedimento é isso. Não, hoje eu pretendo fazer isso aqui. Eu quero fazer aquilo outro. Show? Então, estou pegando com vocês os eventos e como eu inspeciono e adapto. Na review, eu estou olhando o produto. Então, eu estou olhando o incremento do produto, o que saiu do produto, o que a gente codou. Eu olho também a lista de coisas do produto e olho as condições do mercado. Por exemplo, faz sentido eu começar uma criptomoeda agora? Cara, não. As condições do mercado não são favoráveis para isso agora. Então, eu olho, se eu tivesse um projeto fazendo isso, talvez ia ter que sentar e renegociar. Pô, peraí, cara, talvez não faz sentido a gente desenvolver isso. E o que eu adapto? A lista de produto, o backlog do produto. Peraí, cara, eu estava desenvolvendo isso aqui não faz mais sentido. Mudou a CLT, mudou outras coisas externas ao time. Sprint retrospectiva. O que eu estou olhando? Eu estou olhando o time, estou olhando a colaboração, estou olhando tecnologia e engenharia, por exemplo. Aconteceu isso no meu time. A gente estava numa versão do Python e, cara, essa versão não era o ideal para o que a gente estava fazendo. Vamos mudar. E eu olho, lembra que eu falei que eu revisito lá em cima na plane meu acordo, minha definition of done? Na retrospectiva eu posso incrementar. Pô, peraí, gente. A gente tinha falado que tinha que ter API no Swagger, mas também a gente tem que ter um caso bem testado. A gente cria um BDD, que nada mais é do que uma forma de botar o comportamento de um software. Então, a gente pode alterar essa definição de pronto. E o que a gente adapta? Cara, as ações de melhoria. Pegaram? Então, Sim. Então, eu vou linkar com o que eu falei lá atrás. Por que o Scrum ele está dentro da agilidade? Primeiro, se você olhar, você tem todos os valores aí. Se você olhar, eu estou no interativo incremental. Eu entrego um software, entrego um incremento, pego o feedback com o meu cliente, volto para implementar, implementei, pego o feedback de novo. Então, lembra que eu falei que o manifesto ágil a gente tinha alta taxa de suicídio, de estresse, depressão. A gente tinha muitas empresas quebrando porque não conseguia quantificar o quanto iria gastar. Com o Scrum, assim como várias outras metodologias ágeis, eu reduzo isso, porque a todo momento eu estou ali colhendo feedback e entregando, colhendo feedback e entregando. Beleza? Beleza. Agora eu vou linkar lá atrás. Lá no gabarito, ó. Falei dos papéis, falei de cada evento com vocês. Só o refinamento que eu não falei, porque o refinamento é facultativo. O refinamento nada mais é do que... Lembra que eu falei que na planning você tem a parte do como, que é o technical case? Às vezes o technical case vai demandar mais tempo. Esse backlog técnico de refinamento, eu posso refinar produto e negócio. Eu posso falar assim, cara, aquilo que está ali na sprint não é ideal, tá? O refinamento sempre é para uma próxima sprint. Eu estou na 1, estou pensando na 2. Cara, não está claro o entendimento para mim.
eu não sei nunca mexer com banco de dados não relacional. Então, ali a gente refina e começa a lapidar esse conhecimento. Beleza? Falei da engrenagem azul e da engrenagem vermelha. Vou falar dos artefatos, tá? Pessoal, tá boa a velocidade, tô falando de maneira clara, ficou dúvida em alguma coisa? Tá fluindo? Tá fluindo. Tranquilo. Tá sim. Tranquilo, tá fluindo. Simbora. O objetivo aqui não é só eu falar, não. É a gente trocar ideia mesmo para tirar qualquer dúvida de vocês. O que é os artefatos, tá? Nada mais é do que ele representa o trabalho ou valor e são projetados para maximizar a transparência, o foco contra o qual o progresso pode ser medido. Beleza, falou e não me disse nada. Cara, ele é o output de tudo aquilo que a gente fez. Por isso que eu gosto daquele desenho. Tem a engrenagem dos papéis, a engrenagem dos eventos, o artefato é o que sai disso tudo. E aí entra na dúvida que acabaram de ter. Cara, o que é o Product Backlog? Cara, o que eu quero do meu produto? O que eu espero dele? É a lista completa do que eu quero fazer. E aí ele é diretamente proporcional à meta do produto. Então, eu tenho uma lista do que eu quero de produto. E o que vai me dizer se eu atendi aquilo? Uma meta de produto. Se você for olhar lá a visão da Uber, deixa eu lembrar uma outra que seja mais... enfim, vou pegar qualquer outro exemplo. Vou dar o exemplo da minha pizzaria. Eu sempre dou o exemplo da minha pizzaria. O meu produto pode ser vários produtos, que são várias pizzas. Mas a minha meta do meu produto não é entregar pizza. A minha meta do meu produto era... deixa eu pensar. A satisfação do meu cliente. Através pode ser de massa, de macarrão, de pizza, do que for. Você entendeu? Então, a partir de uma lista de coisas, eu tenho a meta onde eu quero chegar com esse produto. Não é só... A Uber não é transportar pessoas. A minha pizzaria não é só entregar pizza, é trazer uma satisfação para o meu cliente final, através do meu produto. Me fiz ser claro? Baguncei mais do que ajudei. Sprint Backlog. Foi? Sprint Backlog é um pedacinho do meu backlog que eu vou trabalhar dentro da sprint. E o incremento, lembra desse pedacinho que eu peguei 10 itens? É igual ou menor ainda. É um incremento. Então, quanto do sprint backlog eu consegui entregar? O ideal é que seja igual, mas pode ser que seja menor também. Beleza? Beleza. Sim. Agora vamos à parte legal. Então, até aqui foi Scrum. Vocês conseguiram entender Scrum? Conseguiram entender como pôr em prática? Ficou em alguma dúvida? O PM, ele entra aí no Scrum também ou é outra coisa? Cara, você tirou uma das pegadinhas que eu faço no quiz, tá? Boa. Quem perguntou? Sou eu, Luiz. Fala aí, Luiz. Então, o Product Owner, ele é um papel. Então, assim, não vai ter na tua carteira escrito Product Owner. Nem vai estar escrito Scrum Master. Vai estar na lista Sênior, na lista Pleno, na lista Júnior. O PM é um cargo. O PO é um papel. Então, tem muita empresa que confunde isso. Chama PO, PM da mesma coisa, mas não, o conceito de PM é diferente. Então, um PM, ele é um cara que faz a gestão de produto ou de produtos. Depende do que a empresa prega. Beleza? No Scrum só tem PO. Aí, essa daí todo mundo vai acertar, viu? Porra, pegou minha pegadinha. Valeu, boa. Valeu, obrigado. Valeu. Quem levantou a mão primeiro? Então vou na ordem aqui que aparece. Paulo, manda aí. Mesmo com essa metodologia, ainda no início o cliente, ao contratar a empresa para fazer o software, nesse início de contrato lá, ainda precisa ser estipulado um prazo de entrega e um valor desse software, tá? Já no início. Então ainda tem que ser
ainda tem que ter uma forma de calcular o tempo que vai demorar para entregar o produto. O Scrum só é um método assim, de tornar mais factível aquele plano, certo? O prazo que foi estipulado. Ou é uma coisa tipo assim, vou tratar com o cliente, ó, a gente não tem um prazo, a gente vai fazer tanto por semana e o prazo que terminar é esse. E vai te custar o tempo que a gente demorar. Como que é? Como que é isso? Seria ideal, mas ninguém vai aceitar isso, tá? Eu vou construir na tua casa, depois eu te falo quanto é que vai custar. Não rola. Então, assim, tem prática lá na Tola, como é que a gente fazia quando era da Concrete? Você sabe o salário de todo mundo que está envolvido no projeto, e aí você sabe o custo por sprint. Então, a cada sprint, eu tenho o custo. Então, se eu tenho sprint de 15 dias, eu sei que eu posso dividir esse valor do mês do meu time em 2, e aí eu sei basicamente quanto vai cobrar cada sprint. É uma das formas. Tem uma outra forma que é, antes de entrar no projeto, tem lá o kickoff, tu entende qual é o projeto, e aí tem várias ferramentas que vão te ajudar nisso, tá? Para você entender o tamanho do projeto, quais features vão ter que sair, e aí você consegue quantificar. Então, tem empresa que vai te cobrar por sprint, um valor mensal. Tem sprint que vai te cobrar um valor, que é aquele contrato guarda-chuva, ó, te cobra 1 milhão. E aí, a cada sprint, eu vou fatiando esse valor. E tem gente que faz agilidade para dentro do seu time e para fora faz um gráficozão e bota uma gordurinha. Eu não falei isso não, tá? Mas isso acontece na vida real. Show? Respondido? Sim. Ainda bem que isso aqui não é gravado. Aqui tá o Felipe. Beto, minha dúvida é nesse sentido também. Na prática, quais são as ferramentas que são mais utilizadas para definir o valor dos itens do backlog? Valor. Cara, eu uso muito um framework de Lean Inception, tá? Que ele basicamente vai quebrar, ele é do Paulo Caroli, ele basicamente pega tudo aquilo que é de funcionalidade e você vai quebrar em valor, em quanto aquilo, não vou falar que é amável, mas o quanto aquilo é importante. Aí eu quebro em features e aí eu consigo tentar ter uma previsibilidade de entrega por tempo. É fácil? Não é fácil. Tá? Não é fácil dar prazo com agilidade. Pelo menos dá para calcular? Dá. Mas lembra que é um produto novo, às vezes é um time novo, então não é tão fácil não. Tá? Normalmente, eu estou inserido a nível de time. Quem faz isso, normalmente, é o PM. O PM é o que consegue dar essa previsibilidade de valores. Eu, normalmente, não estou inserido nisso. Show? É para te responder, porque aí eu estou assim, pô, Beto, então, às vezes vai entrar alguém que fala assim, não, isso é facinho, pô, faça aqui. Cara, eu, normalmente, não estou inserido nisso. Show? Ok, obrigado. Vale. Agora, Nicolas. Roberto, eu fiquei com dúvida em relação ao termo forecast, se você puder falar sobre ele de novo. Sim. O que é o forecast? Tu tem uma lista de 10 coisas, tá? Vamos dizer que a minha esposa fez uma lista de compra. Só que eu tô com pouco dinheiro. Eu vou ali, vou olhar os itens que estão em cima, que são mais importantes, o forecast eu vou pegar 3. É o ato de eu pegar esses caras, que é o quanto eu pego para botar em cada sprint de 15 dias. Sacou? Então, vamos dizer que eu pego 5 itens. Então, eu vou no mercado toda semana. Eu pego 5 da lista, é o forecast, o quanto eu vou pegando. Show? Entendi. É a previsibilidade de entrega daquele sprint? Isso aí. Ele serve para cálculo de métricas também. Perfeito. Obrigado. Valeu. Aí é o Cássio. Bom dia, Beto. Primeiramente, obrigado pelo conteúdo aí, pelo conhecimento. Tamo junto. Assim, só fazendo um complemento, você falou durante toda a palestra, certa vez eu tirei uma certificação Lean Six Sigma e o rapaz, né, que conduzia a palestra sempre fala, durante todo o curso ele falou que é o seguinte, a previsibilidade fere a qualidade. É meio que um lema
do Six Sigma. Para a gente aqui, a gente falou tanto de previsibilidade aqui. Essa questão de ser previsível, ou muitas das vezes, tem que ser muito variar, é uma variável que a gente não tem como quantificar. Você acha que fere muito, às vezes, a entrega final? Acha que pode melhorar alguma coisa? Ou tem algum tipo de boa prática para a gente reduzir esses desvios no meio do caminho? Entendi sua pergunta. Cara, como eu faço, cada Scrum Master pode fazer de uma forma. Eu tiro métricas reais no meu time. Então, por exemplo, se eu sei que meu time ele faz entrega, tu tem lá uma das métricas, por exemplo, lead time. Lembra o exemplo da pizzaria? Alguém pegou, ligou, pediu uma pizza e ele entrou no meu fluxo. Certo? O meu lead time é o tempo que eu vou entregar a pizza na casa do meu cliente. Então, eu trabalho com métricas reais. Então, cara, se o meu time demora para uma tarefa que ele estima como... E aí a estimativa, como o nome diz, é estimativa, nunca é assertividade. Em média, ele demora de 10, 8, 12 horas, eu faço uma média desses valores, eu sei que em 10 horas eu entrego uma tarefa, vou dizer P. Tá? Tô dando um exemplo. A previsibilidade vai me dizer a tendência de eu entregar isso. A tendência é que eu consiga entregar esse item no final da minha sprint de 2 semanas, se ela for a mais importante. O problema, na vida real, é que as pessoas usam a estimativa como assertividade. Ah, isso é assim. E aí lembra que eu falei que é colaboração com o cliente mais do que negociar um contrato? A colaboração é de 2 vias. Ó, eu achei que isso aqui era o mais importante, mas não é. Por exemplo, quer ver o momento que você vai ver isso muito? Nenhum cliente gosta de pagar refatoração. Nenhum cliente gosta. Por quê? A refatoração é um processo de... Se você... Aí dá pra gente fazer só uma palestra de refatoração, já é outro papo. Mas assim, a refatoração, ela só melhora a legibilidade de código. Só que, lembra que a cada sprint a gente está botando coisa no código? Vai chegar um momento que tu pensou que o alicerce da casa era isso aqui, a base da casa era isso aqui, e você botou um prédio de... Era uma casa de 1 andar, você botou 10 andares na casa. Você tem que sentar e tem que refazer aquele alicerce. O cliente não gosta de pagar isso porque não vai gerar valor para ele. Mas é o momento que o Cássio falou. É prezar pela qualidade. Ó, isso tem que entrar por causa disso, e aí é uma colaboração entre as duas partes. Pegou? Perfeito, obrigado. E por incrível que pareça, essa certificação, esse rapaz, ele era um mineiro, ele usava um exemplo de uma loja que vendia pão de queijo, exatamente o que você falou. É sempre assim. É vida real. Show? Valeu, Cássio. Obrigado, hein? A gente vai trocando ideia. Eu que agradeço. Fala aí, Rafael. Fala, Roberto. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Só fazendo uma pergunta. Dentro do Scrum, é possível aplicar metodologias externas, como o Lean também, igual que eu vou falando, Lean Inception, tudo mais, Kanban, tudo mais? Não só pode, como deve. Eu mesmo nunca uso só Scrum. Eu uso Scrum com métricas de Kanban. Isso é uma coisa muito interessante de trazer, que algumas pessoas acham assim, Scrum é melhor do que Kanban. Ou não posso botar ali. Cara, tu pode usar o que você quiser. Lembra? Por isso que eu sempre começo essa apresentação falando de metodologias ágeis. Tá dentro da agilidade, cara. Tá dentro daquilo que o Manifesto Ágil prega. Só vai, filhão. Entendeu? Então tem muita gente que pega aquilo como religião. E não é. Assim como o código também não é uma religião. Eu não sou minha expertise é C Sharp. Eu não sou um defendo C Sharp em prol de Java. Cara, não é a ideia. A ideia é, o código é um meio para se tangibilizar negócios. Então, você vai usar diversas ferramentas. Você tem que entender como usá-las da melhor forma e cada contexto é um contexto. Mas ótima pergunta. Fala aí, Obrigado. Felipe. Fala, Roberto. Bom dia, pessoal. Assim, pensando não em se tornar um Scrum Master, mas para esse meio, né, tipo de desenvolvedor e etc. Ter esse conhecimento, ou até mesmo um curso pela Scrum Study ou algum outro lugar, tipo, já no meio do mercado de trabalho, tipo, ajuda? Ou, tipo... Muito.
Ó, É. hoje eu sou TM. Muitos lugares estão pedindo vivência com Scrum. Entendeu? É entender. Não precisa ser um Scrum Master, porque o que eu penso no futuro, tá? Eu acho que no futuro não vai existir mais o Scrum Master. Isso é uma opinião polêmica. Então, assim, muita gente discorda, mas eu acho que isso vai estar no sangue. Eu acho que tem que ter alguém para fazer isso, tá? Não acho que não tem que ter. Mas eu acho que isso vai ser tão batido que talvez não vai precisar ter. Daqui a pouco eu vou falar de um salário do Scrum Master. Então, assim, talvez não vai ter uma pessoa que só vai fazer isso. Por mais que eu acho de suma importância. Então, é um diferencial. Eu já vi muita entrevista as pessoas perguntando: cara, como é que era teu time? Trabalhava com. Por quê? Pensa que tu tem um time que está trabalhando numa sinergia. Chega uma pessoa que trabalhava de outra forma. Cara, tem um choque. Isso eu já vi na prática algumas vezes. Show? Fala aí, Felipe, continue. Não, é só para saber, porque, tipo, há um tempo atrás eu estudei um pouco sobre o Scrum, tipo, não me agradou muito, assim, para eu trabalhar só com isso, tipo, preferi a parte da programação mesmo, mas eu já conheci um pouco, já estudei um pouco, só para saber, porque tem alguns cursos que o pessoal dá, certificado, tudo certinho, e tem a PSM, que é para vocês realmente ser um Scrum Master. E, assim, a diferença, principalmente no valor, é muito alto. Então, era só para ter mais ou menos uma noção mesmo para seguir, entendeu? Tentar a carreira. Não precisa não, tá? Você, como desenvolvedor, não precisa ter PSN, tá? Na verdade, tem uma que é a DSN, se eu não me engano. Que eu tenho também, mas assim, não precisa. Você pode fazer para aprender mais. O que você tem que saber de Scrum? É o que eu acabei de passar para vocês. Beleza, Peraí, obrigado. cara, ele é para isso, a planning é para isso. Cara, isso aqui é o mínimo, você já consegue entrar em qualquer empresa, bota lá no currículo. Cara, conceitos de Scrum. Show? Boa. Fechou? Mais alguém? Vamos falar de certificação? Fala aí, Paulo. Manda aí. Na prática, na empresa, quem que é o Scrum Master que organiza, que cria essas métricas, que se reúne com a galera para falar, não, vamos fazer isso, cria gráficos, é ele que organiza isso tudo. Por mais que ele pegue informação das outras do time, mas é ele que organiza, é ele que coordena as pessoas. Sim e não, tá? O empregador acha que é ele que coordena a pessoa, mas ele não deveria. Ele tem que coordenar o trabalho. Mas sim, tá? É ele que, por exemplo, o Beto, como hoje eu sou TM, que é Tech Manager, eu olho muito mais a gestão de desenvolvedores. Faço gestão de desenvolvedores. Mas o Beto, como SM, que é o Scrum Master, ele olha entrega, ele olha tempo de entrega, ele olha como melhorar o fluxo, ele olha a colaboração entre as pessoas, ele vai fazer one-on-one com cada um de vocês para entender como é que vocês estão. E aí ele vai sempre pensar em melhoria contínua das pessoas e do processo. Show? E outra coisa, Show. tá? Na reunião de review que eu falei, de retrospectiva, aquela que eu botei para vocês é a mais básica possível. A que eu gosto de fazer é trazendo dados. Contra dados não há argumento, né? Então, assim, cara, qual é o nosso tempo de entrega? Por que a nossa entrega está baixa? Quais são os chamados mais importantes? Quais são as telas mais recorrentes que vão acontecendo os mesmos problemas? Quais ações, não é o Beto que vai ter, mas sim nós como time vamos tomar para que isso não aconteça? Como é que a gente traz boas práticas de desenvolvimento em code? Então um Scrum Master tem que ser desenvolvedor? Não. Mas um Scrum Master saca desenvolvimento, para mim é um diferencial. Beleza? Show? Então vamos lá. Tava todo orgulhoso que ia cumprir o time box. É zoeira, tá? Eu gosto mais das perguntas do que cumprir o time box. Compartilhar. Então vamos, como o amigo falou, a certificação. Quem são as certificadoras? Beto,
vi aqui, tu falou, me encorajou, quero ser um Scrum Master. Como eu começo? Cara, tem essas certificadoras. A primeira de todas, para mim a mais importante, é a Scrum.org. A Scrum.org ela vai te dar a certificação PSM, Professional Scrum Master. Qual é a vantagem? Ela é uma certificação vitalícia. Então eu tenho ela, é PSM1, tenho o curso da 2, estou pretendendo fazer a 2 e tem até a PSM3. Como funciona? PSM1 são 60 questões, você tem que ter acima de 85% de acerto, toda em inglês. Essa é mais difícil. Mas é vitalícia, tu não tem que pagar nenhuma taxa de manutenção. Tá? A PSM1 são questões, todas que eu falei aqui. A PSM2 são questões práticas também, então tu vai ter teoria mais prática, e tem questões discursivas em inglês. E a PSM3, oral. Essa eu tô fugindo, entendeu? Mas dá para fazer. Se eu não me engano, tá $250, se eu não me engano, a prova. O voucher que tá direito a fazer a prova. O que eu indico, assim como eu fiz com a PSM2? Se você fizer um curso, não é patrocinado, conveniado a Scrum.org, você tem direito a um voucher e você pode fazer 2 tentativas. Uma dentro do período do curso e uma fora. Quem quer fazer, quem manda bem no inglês, super indico fazer. Pô, Beto, mas eu quero ser Scrum Master, não saco de inglês, sou ruim, leio, mas, porra, tô rateando. Vai para a Scrum Alliance. A Scrum Alliance é o quê? Tem várias empresas, inclusive a K21, que eu tenho imagens aqui. Qual a diferença? Você tem um curso de 2 dias, tudo que eu passei aqui para vocês, rola lá em 2 dias, mas aí também dá para aprofundar um pouquinho mais. Mas não foge nada do que eu trouxe aqui. 2 dias de curso, e a prova são 60 questões também, 85% de acerto, e a prova é toda em português. Também tem essa certificação. Ela fica como CSM, que te certifica a ser um Scrum Master. Lembrando, todas elas você tem certificações de produto, certificação de Scrum Master e certificação de Developer, que é de time. Eu tenho a CSM, a PSM e a DSM, se não me engano, que é uma de desenvolvimento da Scrum.org. Qual a diferença? Mas, Roberto, por que eu tenho 2 certificadoras boas? Cara, basicamente são 2 criadores, cada um abriu a sua. Então, um abriu a Scrum.org, se eu não me engano, é do Ken Schwab, e a Scrum Alliance é do Jeff Sutherland com o Ken Schwab. E aí veio uma nova, que é a Scrum Inc. Essa é só do Jeff, como eu falei. Então, cada um abriu uma e tem uma que é dos 2. Tá. E a Scrum Study? A Scrum Study, eu acho ela muito boa para quem quer fazer sem gastar dinheiro. Porque ela tem um modelo de certificação que é gratuito. Então, Beto, e é o que muita gente sai daqui desse treinamento, desse bate-papo aqui e faz. Cara, quero testar meus conhecimentos. Faz a Scrum Study. Tá? Se eu não me engano, estava de graça, não sei como é que tá. Mas é uma coisa que você pode botar, aprendi conceitos e botei em práticas. Pegaram? O valor da Scrum Alliance é 2.500 a 3.000, tá? E é em português. Mas a vantagem é essa, mas eu acho muito caro. Show? Beleza. Mas quanto ganha o Scrum Master? Eu tenho sempre o trabalho antes de vir para cá. Toda vez eu pego do Glassdoor o valor mais atualizado. Então, de todas as edições, nunca foi abaixo de 8.000 salários de um Scrum Master. Tipo assim, média, tá? Então, tu tem um Scrum Master no Rio de Janeiro, valor médio de 8.660. Lembrando que dá para começar baixo, que é de 5 até 12, que é o mais alto. E aí, do lado esquerdo, tem as vagas que eu peguei hoje, que estão lá no Glassdoor. Vale a pena? O que vocês Vale acham? bastante. Nada mal, hein? Vale Certeza. Assim, fica a dica, quem quiser aprender, se aprofundar mais. Não vou mentir, esse mercado está entrando muita gente, então pode ser que vá abaixar. Eu sempre falo que pode ser que vá abaixar e, cara, esse aí eu peguei hoje. Beleza? Dúvidas, perguntas,
colocações. Deixa eu olhar para vocês. Curtiu? Foi moroso? Não foi? Vamos. Feedback, gente. Fala aí, Felipe. É só uma dúvida. Qual a diferença tipo do Scrum Master para o Agile Scrum Master? Ótima pergunta, tá? O Scrum Master, ele é um papel do Scrum. Normalmente eu sou Agile Master, Agile Coach, eu sou Agile qualquer coisa, ou até desenvolvedor na minha carteira, tá? Mas a diferença é que o Scrum Master ele é o detentor do conhecimento do Scrum. Mas o mercado banalizou tanto esse nome que Scrum Master, Agilista, Agile Coach, tudo é igual. Tem algumas empresas que botam o Agile Coach acima do Agile Master, tá? Mas isso é apenas uma nomenclatura que a empresa dá. Obrigado. Então, se você buscar no Glassdoor, quem é Agile Master ganha mais. Então, vai no Agile Master. Beleza? Alguma dúvida? Vamos pro quiz? Pô, vou te falar, essa é a turma que fez menos bagunça nessa apresentação. O pessoal não tá gostando, entendeu? O pessoal normalmente interage, zoa pra caramba. Vocês estão quietinhos, cara. É sábado hoje, vai todo mundo no show do Coldplay. E vão fazer o quê, gente? E aí, A gente Felipe, está fala aí. cansado. Ah, tá. Isso é Acho que o explicação. pessoal tá meio ferrado mesmo. Ô Beto, tem uma dúvida em relação a Scrum de Scrum. Como que, se você já liderou equipes assim, como é que funciona na prática? Boa. Só para explicar o conceito, tá? O que é Scrum of Scrum? Basicamente, você tem... É o princípio do Scrum escalado. Então, o que eu vou explicar para vocês? Vamos imaginar que aqui nós estamos em quantas pessoas? 93 pessoas, tá? E a gente tem 10 times de 9 pessoas e os 3 aí estão voando, tá? Cada time ele roda Scrum. Só que eu tenho uma dependência do time da Adriana. O meu produto faz API e o time da Adriana faz o front-end. Lembra que cada um trabalha em sprint de maneiras diferentes? A reunião Scrum basicamente pega um representante de cada time Scrum e a gente vai falar da entrega. Gente, essa é a minha dependência. Quem pode imaginar, na prática, é exatamente isso. Gente, ó, tô com essa tarefa aqui, ela tem dependência com o time A, B, C. Pô, como é que a gente pode fazer para vocês priorizarem ou assim que sair me avisar? Basicamente é para apagar fogo na vida real, tá? Nunca é porque a gente queira, mas normalmente junta, pode ir o Scrum Master, pode ir o PO, pode ir... O ideal, eu sempre gosto que vá uma pessoa do time, que sabe o que realmente está acontecendo. Show? Ela é facultativa. E aí depois dá até para falar umas coisas assim, tem outras iniciativas para suprir isso também, tá? Fala aí, Nicolas. Roberto, em relação ao certificado, eu já entrei aqui no site da Scrum Study para aventurar fazer essa prova. E aqui tem um campo obrigatório que é o nome da empresa. Como é que a gente faz nessa parte aqui? Que a gente não está empregando. Serratec. Pode colocar? Acabei de... não sei, porque é a empresa que vocês estão hoje. Então, beleza, então. Outra questão. O idioma, a gente fazer o teste em português ou em inglês, ele altera alguma coisa? Aqui dá essa opção. O que muda, tá? Lembra que a todo momento eu falava o termo em inglês e falava em português? Alguns lugares vão te cobrar o termo em inglês. Então, vai no português, que é o mais simples, porque às vezes é uma tradução bem ruim, tá? Mas, se quiser testar teu inglês, só vai, filho. Tá bom? Fala aí, Rodrigo. Beto, pode deixar o teu LinkedIn para a gente te acompanhar lá nas redes, por favor? Com certeza. Eu sempre esqueço, tá? Aí as pessoas me então. acham, aí eu falo assim, cara, pode mandar para o restante do pessoal, porque eu gosto muito desse tema. Então eu falo até depois. Tipo assim, a gente vai trocando ideia. Qualquer dúvida, pode procurar. Vou botar aqui. Foi. Sheila. E aí, Sheila? Manda aí. Eu estava aqui pensando, se a gente tem um time que não conhece Scrum,
que não está habituado com a metodologia. A gente vai montar e alguém quer usar a metodologia. Você acha que funciona ou todo mundo tem que primeiro ser capacitado? Você acha que é melhor fazer um curso? Ou só de ter alguém liderando que sabe a metodologia consegue fazer isso com um time? Então, respondendo de maneira direta, não precisa, tá? É só alguém querer puxar essa iniciativa e vai aprendendo até na prática. Para ser bem sincero, quando eu aprendi, acho que foi em 2008, 2009, um diretor da empresa que eu trabalhava foi lá para fora, viu isso aí funcionar, pegou os Scrum Guides, deu na minha mão e falou, implementa aí. Eu consegui fazer. Então, assim, hoje tu tem muito material, tem muita gente que vai te ajudar. Então, assim, igual o amigo falou do LinkedIn, eu já fui muito cara de pau, chegar, cara, como é que tu faz isso aqui? E trocar ideia com as pessoas. E outras pessoas fazem isso comigo. Então, é uma comunidade viva. Então, respondendo de maneira direta, não, é só ter vontade de começar a fazer, ler primeiro o Scrum Guide, entenda, se não entender, pergunte e cara, começa aos poucos. Então, eu tô com um time do CREA um mês, assim, mais ou menos, que eu tava trocando uma ideia com eles. Primeira coisa, dica de ouro para quem quer começar. Observe mais do que fale. Então, veja como o time está trabalhando e faça pequenas mudanças, doses homeopáticas, de tal maneira que não seja porque o Beto, porque o Felipe, porque o Pedro ou porque o Matheus falou, mas sim porque o time começou a ver valor naquilo. Gente, quer ver? Eu sempre puxo essa. Gente, como é que vocês se alinham o trabalho assim? Tem algum momento? Aí fala, não, a gente faz uma daily por semana. Não, por que a gente não tenta fazer pouco tempo ali, daily, talvez diária? O que vocês acham? E aí tu vai vendendo a ideia e vai mostrando na prática. Beleza? Baseado na dor do time. Se tu vê que o time tem muito problema de comunicação, eu começo com uma dele. Se eu vejo o time tá puxando muita coisa e não tá fazendo, eu tento puxar um planejamento. Se o time tem muito problema de não ter visibilidade ou não conseguir entregar, eu começo pela review. Se o time tem muito problema de picuinha entre um e outro, vamos puxar uma retrospectiva. Cada um você vai puxando e vai sendo, como eu vou até ser chato, interativo e incremental. Tu testa, vê se funciona, volta, vê se, e vai toda hora nesse ciclo. Beleza? Foi? Show. Foi. Dúvida, pessoal? A gente já pode ir pro quiz. Todo mundo preparado? Então vamos embora. Manda ver. Bora. Vamos embora. Espera aí que... não, deixa eu compartilhar para vocês pegarem o código e depois eu vou tirar a tela. Essa é a parte mais legal do quiz, ó. Que os jogos comecem. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Kahoot, eu vou entrar também. Vai digitar esse número que eu vou mandar para vocês. Ou alguém que já pegou o número, coloca aí no chat. E esse quiz vai ter as coisas que a gente já falou. As perguntas vão aparecer na minha tela. E as respostas vocês vão colocando de acordo com a cor. Quem já fez o Kahoot é por tempo e resposta certa. Olha a dica de ouro. Responda rápido, mas responda certo. Quem responde mais rápido ganha mais pontos. E tem um ranking a cada partida. Beleza? Vou compartilhar aqui. Caraca, já tem entrada lá. Alguém tem dúvida como entra na plataforma? Ih, caraca, chegou no meu limite? Deixa eu ver o negócio. Não dá mais não. Deixa eu ver. Deu ruim no quiz. Fechou a sala lá? Ele foi gratuito, agora ele tá limitando por 20 pessoas. Foi quicado da sala. Deixa eu ver. Dá um jeito de dar livro para geral. Exatamente. Aí, ó.
Terra técnica. Deu ruim no livro, o que a gente pode fazer é Vamos sortear o pegar livro, em então, PDF e botar no chat. vamos fazer o seguinte. Vamos rodar aqui e a gente vai discutindo as questões, então. Pode ser? Se adaptar às mudanças aí, ó. Estou mostrando na prática. Simbora. Põe o PIN de novo, por favor. Fechou a sala. Deixa eu tentar gerar outro. Gerar outro. Acho que ele descobriu que eu nunca ia pagar. E aí agora ele não deixou só 10 pessoas. É igual eu com o Inha. Já foi o máximo. Tu tá mutado, Beto. Estão ouvindo? Sim. Agora sim. Sim, agora Essa sim. tava fácil, hein? Essa era do rugby. Beleza? Posso ir para a próxima? Até tranquilo, né? Sem dúvida, né? Ó, a Juliana tá ganhando aí, ó. Próxima, verdadeiro ou falso? Segundo o Manifesto Ágil, os itens à direita são mais valorizados do que o da esquerda. Falta um, hein? Falso. Ó, tava até a resposta lá. Os itens à esquerda é mais importante que o da direita. Dúvida tem? De boa, hein? Doido aí, ó. Verdadeiro e falso também. O Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Boa? Boa, Felipe agora assumiu a liderança. Qual destes não é um pilar do Scrum? Abertura, adaptação, inspeção e transparência. Lembra da tia. Os pilares são transparência, adaptação, transparência, inspeção e adaptação. Caraca, mudou aí, ó. Dúvida tem aí, pessoal? Tô indo, hein? Não. A sprint é um container para todos os outros eventos e deve durar no máximo um mês. Verdadeiro ou falso? Boa, verdadeiro. Pô, tá fácil, hein? Ano que vem eu vou ter que mudar essas perguntas aí, cara. Boa.
Quiz. Qual pergunta não deve ser feita em uma sprint planning? Não deve ser feita. Era mais de uma. Lembra? Por quê, o quê e como. Não tem como a gente abrir mão dos testes, tá? Para poder entregar mais rápido. Cara, a Juliana assumiu de novo o pódio. Qual reunião tem o time box de 15 minutos? Máximo. Boa. Dele. Tá cerrado ali. No meu último emprego, a dele durava 1h30. Acontece. Qual reunião tem como objetivo inspecionar o resultado da sprint e determinar as adaptações futuras no Product Backlog? Essa eu contei a história do PlayStation. Essa muita gente confunde. É isso mesmo. É review. Review, produto. Retrospectiva, pessoas e colaborações. Dúvida tá aí, pessoal? Não. Ih, Rodolfo chegou ali. Ó, só tem mais duas, hein? Sem pressão. Múltipla escolha, mais de uma. Quais são os papéis do Scrum? Essa tá dada. Vermelho. É isso aí. O PM não é. Foi até o que o amigo perguntou. PM é um cargo. Product Owner tá dentro. São papéis. Dúvida tem? Última? Vamos ver o pódio. É agora, hein? Aí, Rodolfo, vamos ver, hein? Simbora. Evento onde o Scrum Team discute o que deu certo durante a sprint, quais problemas encontraram para melhoria contínua. Dei até cola. Isso aí, retrospectivo. Beleza? Posso ir pro pódio? Marcos, Rodolfo, Juliana, tirou onda. Aqui. Cara, deixa eu tirar aqui. Tirei. Peço desculpas, porque todos os anos funciona para todo mundo, mas esse ano não funcionou a ferramenta, então vamos ter que pagar para o ano que vem. Espero que tenham gostado. A ideia sempre foi tentar pegar o Scrum na prática. Tá aqui meu LinkedIn, fique à vontade para me perguntar qualquer coisa, trocar ideia sobre tecnologia ou qualquer coisa. A única rede social que eu uso é o LinkedIn, tá? E tô aberto a feedback. Se gostaram, se não gostaram, fiquem à vontade. O que acharam? Foi ótimo. Show de bola, Roberto. Excelente. Parabéns. Roberto, obrigado, tá?
Obrigado Muito aí, obrigado. pô, foi muito bom mesmo, Roberto. Obrigada, Roberto. Parabéns aí, muito obrigado. Obrigado. Muito bom, valeu, Rodrigo. Valeu mesmo, Roberto. Valeu. Valeu. Não sei se a Cecília vai falar alguma coisa, mas, cara, bom final de semana a todos vocês também. Curtam muito. Obrigado por estar aqui sábado de manhã. Sei que é difícil para todo mundo. Valeu mesmo por me ouvir. Não, vamos tirar nossa foto? Todo mundo com a câmera ligada aí. Sem colocar informação lá no chat. Sei que vocês estão agradecendo aí, mas vamos parar um minutinho só para a gente tirar aqui a foto. Deixa eu deletar aqui esse chat. Vamos lá. Segura. Nossa, hoje a gente tem 3 coisinhas. Aguenta aí, gente. Sorrindo. Conseguindo. Mais uma. Foi. Gente, é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Desejo aí um bom final de semana, bom descanso, bom estudo para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, Obrigada, Roberto. Gente, Bom fim de semana. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.